Romanos, ela tem como tema a justificação pela fé. E Paulo, ele explica, né? Ele traz aí um contexto para a gente entender o que é ser justificado pela fé. Então Paulo começa dizendo, mostrando que todos pecaram, tanto judeus como gentios. Todos são pecadores e ninguém, não tem nenhum sequer justo. Não há justo no meio dos homens, da humanidade. Mas Paulo, né, eu gosto da carta aos Romanos, porque ao mesmo tempo que ela bate, ela fere, ela traz o remédio para as nossas feridas. E Paulo, ele vem, até acho que o capítulo 4, mais ou menos, esclarecendo a condição do homem. O homem pecador, injusto, ele precisa ser justificado por alguém que não tem pecado. E Jesus, né, Jesus, ele é um homem sem pecado. Jesus tem a justiça que agrada a Deus, e ele pega a justiça dele, a justiça do Senhor, e coloca como sacrifício ali diante de Deus, para que a nossa culpa seja levada ali no lugar, né? Jesus leva a nossa culpa no nosso lugar, e a justiça de Deus paga os nossos pecados. E a justiça pela fé é justamente a gente ter fé na justiça de Cristo, que nos justificou. E aqui eu coloquei, a carta aos Romanos, ela mostra essa justificação pela fé. Justamente, nós precisamos ser justificados diante de Deus. E ser justificado o juiz, ele está olhando para nós. Somos todos condenados. E nós precisamos de alguém para inocentar a gente. E Jesus, ele tem essa justiça, e ele paga o preço, ele paga a culpa em nosso lugar e nos justifica perante Deus, tirando a culpa e nos tornando justos diante de Deus. Mas Jesus vai além, ele não só tira a nossa culpa, ele nos faz filho de Deus. Eu falei, Deus, que coisa linda, porque ele não só nos deixa sem culpa, pelo contrário, ele nos faz agora filhos de Deus. Não somos só reconhecidos agora como ser uma humanidade sem culpa, não. Quando Deus olha agora para todos aqueles justificados por Cristo, Deus vê filhos. Deus vê filhos. Ele não vê só uma humanidade sem culpa. Ah, é só a minha criação sem culpa, não. São os meus filhos. Aleluia. É assim que Deus nos vê. E a gente vai entender essa questão de ser filho de Deus. E vamos além, tá? Além de ser filho, somos co-herdeiros, co-participantes de tudo que Deus deu para Jesus. Aleluia! Tudo que Deus tem, que Deus deu para Jesus, nós somos co-participantes. Só não somos co-participantes, lógico, né, nos atributos que não são comunicáveis, que são a onipotência, a onipresença, a onisciência. Isso é só Deus, tá? Mas o Senhor, em todas as outras coisas, o Senhor nos abençoa, principalmente na herança da glória, da vida eterna, no aproveitar da vida eterna. Em tudo nós vamos ser co-participantes. Amém? Só para nós entendermos um pouquinho da complexidade, né, de Romanos, porque Romanos é uma carta muito rica. Eu quis só trazer esse resumo. Então, quando nós falamos em adoção, irmãos, a gente sabe que adotar alguém é quando uma família, ela escolhe, né? Ela faz uma escolha. Ela cria características para escolher o filho que ela vai trazer para a sua família, que ela vai reconhecer como filho legítimo, e ela vai participar, ela vai dividir com essa criança os seus bens. É algo que é escolhido, é pré-determinado. Não é como um filho. Eu não escolhi a Jojo. Deus escolheu a Juju para mim, né? Eu não sabia, era menino, era menina, não sei o que vai vir, vamos lá. O que vinha, amém, a gente não sabe. Mas não, a adoção é diferente. A adoção a gente vai lá e fala, eu quero um menino de tantos anos, de tal cor, e vai colocando características ali naquela criança. Se der, eu quero que seja desse país, com essa cultura, e vai colocando assim. O que eu já quero adiantar é que Deus escolheu você para ser filho dele. Aleluia. Deus escolheu a igreja para ser filha dele. A Bíblia vai dizer, o próprio texto vai dizer que Deus predestinou os filhos dele. Lá no
princípio, ele já sabia disso. Ele já queria nós como os filhos dele. E o Espírito Santo, ele vem para confirmar essa adoção no nosso coração. Então a carta aos Romanos, irmãos, como eu falei, ela vem justamente para chegar em você e falar: você é pecador, você não presta, não tem nenhum justo, nenhum sequer. Aqui não tem ninguém. Todo mundo pecou, todo mundo está destituído da glória de Deus. Isso ele fala em Romanos 3:23. Em Romanos 3:10 ele diz: está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa frase, tornando-se juntamente inúteis, me deu um bug. Eu falei: meu Deus, como pode? Porque quando a gente vai lá em Gênesis 1, a gente olha para a criação e Deus vai criando todas as coisas, e Ele cria o homem, cria a mulher, e em Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, e Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Tudo era bom. E de repente Paulo fala: tornando-se todos inúteis. Gente, o que aconteceu? Que Deus fez algo perfeito, bom, e de repente Paulo está falando agora, ó, virou a chave, é tudo inútil. Ninguém presta aqui. E eu falei: Senhor, nos mostra, porque o Senhor nos chamou, Deus te chamou para ser imagem e semelhança dele. Tá? O Senhor nos chamou, o Senhor nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Grava isso. Sermos imagem e semelhança dele. Mas Paulo está dizendo, tornou-se. Então quer dizer que houve uma mudança. Mudou, alguma coisa aconteceu aí, tornou-se inúteis. Eu gosto demais, irmãos, de me inspirar na criação. Gosto demais. Estou fazendo um trabalho com os adolescentes agora sobre identidade feminina e masculina. A gente está gastando muito tempo em Gênesis 1 e 2. E Deus tem sido grandioso com a gente ao analisar o texto da criação do homem e da mulher. Aleluia. E quando nós olhamos para o texto da criação do homem e da mulher, eu gosto de ver a particularidade de Deus criando o homem, as necessidades que Deus tinha ali no Éden ao chamar o homem, ao criar o homem. Deus ele é tão perfeito que Ele cria todas as coisas e Ele olha e fala assim: ó, gente, ainda não brotou, ainda não cresceu nada aqui, porque não tem ninguém para cultivar. Ué, Deus não podia cultivar? Deus não podia dar continuidade, plantar os frutos e fazer todo o trabalho? Mas não. Deus falou: eu vou criar um homem para dar continuidade na minha criação. Aleluia. Ele vai plantar a sementinha, ele vai cultivar, ele vai colher, ele vai alimentar. Eu quero que o homem continue a minha criação. Olha só que coisa linda. O Senhor te chamou para continuar a criação dele. Aleluia. Cultivando, sabe? Cuidando da terra. E ali, da mesma forma, ele olha e a única vez que ele fala que não tem nada bom ali, que não está bom, é quando ele vê que o homem está só. Ele fala: não é bom que o homem seja só. A única vez que ele fala que não está bom na criação, ele cria a mulher, também para suprir uma necessidade. E eu amo me colocar ali, na posição de criação de Deus, e falar: Senhor, o Senhor me criou aqui, nesse contexto. E é aqui que eu tenho que servir, é aqui, ó, é desse jeito. Então o Senhor te chamou para dar continuidade na criação dele. Então cultive, plante, vai fazendo frutificar, porque o Senhor te chamou para dar continuidade. E é ser imagem e semelhança de Deus. Então quando eu olho para isso, que Deus está lá no Éden e criando o homem, e eu escuto a voz do Senhor: sejam férteis,
férteis e multipliquem-se. Olha, imagine a bênção do Senhor sobre eles. Olha, agora vai e não deixa seu pai, deixa sua mãe, se tornem um só. Constitui a família, vai lá. Deus abençoando aquele casal. E eu escuto a voz do Senhor como se Ele estivesse abençoando a minha casa. Aleluia. Vai lá, multiplica, seja fértil. Vai lá, e irmãos, isso não é só questão de filhos. Em tudo. É no seu trabalho, multiplica o seu trabalho, alimenta a tua família. Cultiva o teu trabalho, aumenta a seara, a agricultura. O teu trabalho alimenta a tua família. O Senhor está dizendo isso. Tudo isso para dizer, irmãos, que eu estou querendo trazer toda essa perfeição mesmo é de propósito. Porque tem toda uma perfeição para depois Paulo falar, tudo isso se tornou inútil. O que aconteceu aí? A gente sabe, né, o que aconteceu. A gente sabe que Adão e Eva, né, comeram o fruto. Os adolescentes estão, né, está todo mundo sabendo disso. Que Adão e Eva comeu o fruto, o pecado entrou na humanidade por conta disso. E aí, irmãos, é uma coisa, sabe assim, triste de falar. Porque não tem como a gente falar de adoção sem falar de família. Não tem como nós olharmos para este texto e ver que o Senhor nos adotou e não falar de família. A gente precisa falar de família. E quando uma criança ela precisa ser adotada, é porque o direito de estar com a família de origem dela foi roubado. Foi roubado. Algo aconteceu e ela não pode ser criada na família de origem. E assim foi com a humanidade. O direito de estar com Deus foi roubado pelo pecado. Satanás propôs algo ali para destruir a família que Deus criou. E a gente vê, irmãos, o pecado ele é tão, sabe assim, terrível, tão terrível, que no capítulo 4, no capítulo 3, Eva e Adão são lançados fora. No capítulo 4, a gente vê Caim matando Abel, são filhos de Adão e Eva. E eu fico olhando para essa situação e pensando como Eva se sentiu em ver a consequência do pecado dentro da casa dela. Um filho matando o outro, o assassino é expulso da terra do pai, não pode ficar perto da sua família, a mãe tem que lidar com a distância também do filho, perde 2 filhos ao mesmo tempo. O pecado já começa. Aí a gente vai passando na Bíblia, a gente olha para a família de Abraão, Sarai não pode ter filho, a ansiedade toma conta dela, ela pega a serva e põe para dormir com o marido dela. E gera Ismael. E a gente vai caminhando mais um pouco, Deus vai e salva Ló, lá de Sodoma e Gomorra, junto com as suas filhas. A sua mulher, né, muito apegada às coisas da terra, olha para trás, vira uma estátua de sal, mas Ló é salvo junto com as suas filhas. As suas filhas, com medo de não se casarem, embebedam o pai e dormem com os pais, gerando 2 povos inimigos. Olha como Satanás é sujo. Olha o pecado nas famílias. Vamos caminhando mais um pouco. Vamos pular lá para Davi. Davi, gente. Meu Deus. Davi, uma olhada na janela, Satanás falou, é agora. É agora que eu vou destruir a vida deste homem. Por uma olhada na janela, ele vê uma mulher belíssima, se interessa por ela. Quem é a mulher? É a mulher do seu soldado. É um dos seus valentes, não importa, eu quero. Dorme com a mulher do valente, mata o valente, engravida a mulher do valente. Seu filho morre. O fruto daquele adultério, ele é morto, morre, né? Doente. E aí passa mais um tempo, o seu filho Aminon estrupa sua filha Tamar. O seu filho Absalão vem e mata Aminon. O próprio Absalão que fugiu agora volta revoltado para tomar o trono do pai. Expulsa o pai de casa. Persegue o pai até que morre nas mãos dos soldados do pai. E o pecado não brinca. E nessa altura do campeonato você já deve ter entendido o que eu quero falar aqui.
Talvez você até já entendeu e já identificou aonde foi que Satanás tocou na tua família. Aonde foi que Satanás tocou na tua família? E eu não estou aqui falando de brecha, o motivo que foi, como foi, por que foi. Isso aí é você e Deus. O que eu quero mostrar aqui é que a família perfeita lá no Éden, Deus fez a imagem e semelhança dele. E hoje, quando você olha para a tua casa, você não consegue ver essa imagem e semelhança de Deus. Quando nós vamos orientar pessoas e as pessoas vêm e falam: a minha família é assim, a gente estava aqui num encontro que a Clara montou com várias mães. Impossível ver a imagem e semelhança de Deus, né, Clara? Nas histórias você fala: meu Deus, onde está Deus aqui? Como pode ter sido Deus que criou essa família? É só destruição. É só destruição. Satanás, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que eu falo, não brinca com Satanás. Não acha que ele está brincando com você, ele não está. Ele tem isso, o intuito dele é matar, roubar e destruir. É aniquilação. Ele quer destruir a sua vida, ele quer matar os seus sonhos, ele quer roubar todos os seus objetivos de vida, todas as realizações que você tem com os seus filhos, ele quer roubar. É assim que ele age, ele não brinca não, Satanás é assim que ele age. Então, irmãos, não tem como a gente falar de adoção sem falar de família, sem falar daquele que domina o mundo e tem dominado as famílias. Tem dominado grandemente as famílias. E a gente tem sofrido pesado com as ações de Satanás sobre a nossa casa. Eu falava com meu irmão, semana passada, Vi, você acredita que eu fui lembrar esses dias que eu fiz as pazes com o pai e nunca agradeci? Satanás também roubou muita coisa da minha família. E eu, irmãos, fui a mais impactada, assim. A mais velha, a que sentiu mais o peso do divórcio. E o meu pai, ele sempre foi um herói para mim. Sabe aquele cara que você não vê defeito? Meu pai nunca me mostrou um defeito. Eu nunca vi meus pais brigando. Sempre foi assim, sabe? Um casal sensacional. E de repente, um dia, eu abri a porta para minha mãe estava chorando horrores. E meu pai estava internado. E eu falei: ué, morreu? O pai morreu? Ela: não, mas ele vai embora de casa. Eu falei: como assim? Vai embora de casa? Meu herói vai embora de casa? Não tem como ir embora de casa. E aí ela me explicou o que aconteceu. Um adultério. E meu pai foi embora de casa. E para mim aquilo lá, irmãos, foi um soco no estômago. Porque era uma pessoa perfeita. E não tinha como ele fazer aquilo com a gente. Não podia vir dele, podia vir de qualquer pessoa, mas não podia vir dele. E aí, Satanás não brincou. Eu batizei no mesmo ano eu me desviei. E aí, tudo aconteceu, fui pro mundo, e aí vocês sabem a minha história, e fiquei sem falar com meu pai. Muito tempo sem falar com meu pai. Quando eu voltei aqui para a igreja, eu ainda não falava com meu pai, só o básico. E um dia, eu cheguei lá em casa, meu pai estava numa discussão com meu cunhado por conta de mim, né, que eu sempre apontava. E eu falei com meu pai naquele dia. E foi uma coisa tão natural que eu estava concordando com ele. E a gente fez as pazes sem fazer pazes, assim, sem tipo pedir perdão, sabe? As coisas foram fluindo. E hoje, irmãos, não, já há muito tempo, desde que eu vim pra cá, eu voltei a ser a melhor amiga do meu pai de novo. Nós somos muito amigos. Meu pai, a gente conversa todo dia. Eu sento na cama dele e a gente vai conversando todo dia. Eu nunca tinha pedido, agradecida a Deus por isso. E aí eu lá, orando por essa palavra, e Deus falou: eu restaurei a sua relação com o teu pai. Lembra que Satanás fez isso? Eu falei: meu Deus, verdade! Eu preciso agradecer. E ajoelhei na mesma hora e falei: Senhor, obrigada por restaurar a minha amizade com meu pai. E eu estou contando isso aqui, irmãos, para vocês entenderem que existe um espírito de escravidão, que Paulo está trazendo aqui no texto, que ele é
aterroriza a gente. Atemoriza, na verdade, a palavra. Traz medo, traz sentimentos que nos aprisiona. É o espírito de escravidão. Mas existe o espírito de adoção. E esse espírito de adoção, ele é um espírito que faz a gente clamar. E esse clamor, no grego, a palavra é krazo, que quer dizer um grito que sai do ego, um grito muito alto de dor. Sabe quando você está com uma dor e você grita para ver se passa? Sabe quando você está com uma angústia e você quer gritar na janela? Já sentiram isso? Eu já fiz gritar lá do 12º andar, eu não vejo. Porque às vezes você fala, eu quero gritar porque eu não estou aguentando. É isso, esse clamor a Deus. É exatamente isso que Deus está esperando que você faça hoje. Aleluia. Se o espírito de escravidão, se Satanás, que destruiu a tua casa, que veio para matar, roubar e destruiu a tua família, entrou em algum momento na tua casa, nos teus sonhos, no ambiente familiar, de algum modo, e tudo isso que aconteceu hoje traz um peso para a tua vida, que você não consegue caminhar, você não consegue esquecer, você não consegue perdoar, você odeia, você sente medo, angústia, são sentimentos assim, que escraviza a sua vida, é o espírito de escravidão. Mas, irmãos, hoje eu estou aqui para dizer para vocês que Deus, Ele está disposto a libertar a gente. Aleluia. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. E o Espírito Santo de Deus, Ele paira sobre nós para trabalhar sobre o teu coração, para confirmar sobre você o espírito da adoção, um espírito que liberta, um espírito que traz paz, um espírito que ressuscita o que morreu, restaura o que foi perdido, que sabe o que foi roubado, o que liberta você, o que liberta você. A gente vê isso aí que eu falei do pecado e sobre a minha história também aqui rapidamente que eu contei, durante toda a história, irmãos. Se você ligar a TV, você vai ver Satanás entrando em alguma família aí. Mas, o que eu quero frisar, e você não pode esquecer disso, é que você foi criado imagem e semelhança de Deus. O inimigo, ele quer apagar a imagem da família, da criação da nossa mente. Ele quer dizer para você que é mãe solteira que você não tem mais chance. Ele quer dizer para você que teve que abortar um filho, que você é culpada, que você é uma assassina. Ele quer dizer para você que teve um adultério, que você nunca mais vai ser perdoado. Ele quer dizer para vocês, mães, que têm os filhos hoje desviados dos caminhos do Senhor, que vocês são culpadas e não souberam educar. É isso que Satanás quer dizer. Mas Jesus está dizendo que não. Tudo que eu fiz foi bom. Foi isso que o Senhor disse aos criados. Tudo que o Senhor fez foi bom. E Satanás não vai dizer o contrário para vocês. Nem para mim. Eu vou olhar para minha filha e vou falar, Deus te fez. E ele falou que foi bom. Aleluia. É só uma fase. É só uma fase. Mas você precisa desse espírito da adoção. Porque, irmãos, a adoção, eu não falei para vocês que a adoção é escolher o filho que foi rejeitado de uma família para entrar numa outra família. E a família que adota, ela faz o quê? Ela faz de tudo para aquela criança ser restaurada na sociedade, no emocional. A gente vê, né, não é um exemplo assim, é mundano, né, mas que é um exemplo famoso, é o Bruno Gagliasso, né, com as crianças dele. A atenção que ele dá para aquelas crianças adotadas que vieram lá da África. As crianças reconhecem eles como pai, tiraram eles da fome, faz tudo ali para a criança se sentir bem, se sentir acolhida. No geral é para acontecer isso, tá? Lógico que a gente sabe que tem casos de pessoas que adotam, judia, né? Tudo isso, mas no geral não é assim. E principalmente quem adota quer muito o filho.
Quem adota quer muito um filho. E, irmãos, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor olha para a humanidade, Ele nos vê assim, abandonados. O texto eu não vou lembrar agora, mas fala que a gente estava jogado num poço de lama, ou como um bebê que acabou de sair do parto, né? Sujo. E Ele pega e limpa e cuida, leva para Ele, vai tratando, vai limpando, vai com vestes limpas. É assim que o Senhor faz. E o mais legal de tudo é que o Senhor nos convida para a família dele. E na família de Deus, aí sim, todos que se sentem rejeitados, injustiçados por tudo que aconteceu na tua vida. E eu sei, irmãos, eu só conheço a história da minha família. E eu sei que aqui tem histórias muito mais difíceis que a minha. De verdade. Eu, sabe assim, não tem como comparar. Mas é o mesmo Deus que está aqui para restaurar. Aleluia. Independente. E até porque o peso de cada um, o peso que cada um sente, o impacto de Satanás, é muito particular, é muito pessoal. Mas o que Deus não quer é que você viva como escravo disso. Deus, Ele quer que você tenha esperança. Deus quer que você volte a ter alegria. E na família de Deus você tem isso. Na família de Deus você volta a ter o que o diabo te roubou. Na família de Deus você volta a ter aquilo que o diabo quis destruir. E eu sei também que muita coisa, material físico, de toque, pessoas, o diabo foi profundamente cruel e não tem como voltar aqui na terra. Mas Deus, e o próprio texto diz que existe algo que nós somos co-participantes, que é a esperança da glória. E, irmãos, nós precisamos crer nisso, que a glória, ela vai completar aquilo que foi roubado aqui. A glória, quando nós chegarmos lá, ela é tão autoexplicativa que a pergunta que você está fazendo aí agora, na tua cabeça, do porquê Deus, você vai ter. Muitas coisas Deus não responde aqui para nós. Muitas coisas a Bíblia não responde aqui para nós. Mas a glória, ela é autoexplicativa. Às vezes os meninos falam, os adolescentes falam, não. Quando eu chegar no céu, a Eva me paga. A Eva me paga. Eu falei, gente, quando eu chegar no céu, a glória do céu é um esplendor tão magnífico que é autoexplicativo. A gente nem vai lembrar da Eva. Mas, irmãos, olha agora, assim, para dentro do teu coração. Olha agora, tenha um particular aí, você e Deus. Eu sei que é difícil, mas eu quero que você olhe para dentro de você, mas também você olhe para o seu Pai. Porque Deus é o seu Pai. Jesus, ao morrer por nós naquela cruz, Ele nos amou. Ele nos amou tanto, irmãos, tanto que é imensurável esse amor, não tem como a gente medir. Mas o que eu sei é que Paulo falou que todos se tornaram inúteis. E todos estavam destituídos da presença de Deus. Mas agora o Senhor nos torna filhos dele. E agora, filho não é inútil não. Filho não está destituído da glória de Deus não. Filho está na presença do Senhor, participando de tudo que esse Pai tem para nos dar. Então tudo que foi roubado de você, tudo que o diabo, sabe assim, saqueou mesmo, furtou, eu quero que você, em nome de Jesus, entregue no altar do Senhor. Entregue para Deus. É difícil, irmãos, é difícil. Mas a escravidão não vai te ajudar. A escravidão, ela não vai te libertar. E mais, a escravidão, ela só vai ser porta para Satanás continuar tornando a tua família escrava dele. Mas Jesus, ele veio para nos libertar. Então, tantos são os danos, né? Mas em nome de Jesus, nós vamos ser restaurados. Em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. E aí vamos lá. O 8,14 diz, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Senhor nos chama hoje o Espírito Santo está aqui, para pegar você pela mão. Glória a Deus. Porque você pode estar dizendo aí dentro, eu não consigo ir sozinho. Eu não consigo confessar essa dor. Eu não consigo me libertar disso. Eu não consigo. O Espírito Santo está dizendo aqui, ó. Ele vai te guiar para fora disso. Ele vai te guiar para fora do espírito de escravidão, em direção ao espírito de adoção, ao Pai eterno, o Pai de eternidade, aquele que nos ama. Ele nos chama para isso. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. O Senhor não te chamou para temer de novo. O Senhor não te chamou para ficar de novo se sentindo culpado. O Senhor não te chamou para mais uma vez se sentir atemorizado. Sabe, irmãos? Eu não vou mais casar porque aquele homem me fez sofrer. Eu não vou mais ter filhos porque aquele meu filho se foi. Eu não vou mais me relacionar com pessoas porque as pessoas me machucam. Eu não vou mais ir à igreja porque a igreja fez tal coisa. Você vê que há algo que faz uma barreira que nos impede de prosseguir. É a escravidão. É a escravidão. Quando nós falamos, eu não vou mais fazer isso porque tal coisa me feriu, o diabo já falando, colocando na tua mente que não há esperança da restauração da tua vida. Ele já dizendo, não vai não, hein? Você vai lá sofrer de novo, sua família vai ser destruída, teu filho vai lá para as drogas. Olha, você vai fazer mais um filho, esse filho aqui já está ruim. Quantas vezes, irmãos, eu escuto crente falando para mim, você vai pôr mais filho nesse mundo, você não está vendo esse mundo não? Meu Deus! O Senhor disse que tudo que Ele fez foi bom e que os filhos são herança de Deus. Como eu não vou querer? Poxa vida! Se Ele quiser me dar, Ele me dá. A herança é dele. Ué, eis-me aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aí, porque, irmãos, a nossa família, ela precisa evidenciar ao mundo que existe, sim, a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. E Jesus morreu justamente para restaurar o que foi desconfigurado. E se você não vê na tua casa a imagem e semelhança de Deus, você vai começar a fazer uma campanha pela tua família. E você vai falar, enquanto eu não ver a imagem e semelhança de Deus no meu marido, eu não vou levantar o meu joelho. Enquanto eu não ver a imagem e semelhança de Deus no meu filho, eu não paro de orar. Enquanto eu não ver a imagem e semelhança de Deus na minha esposa, eu não paro de orar. Porque foi assim que Deus nos chamou, para ser imagem e semelhança dele. Não tem outra coisa. Não dá para ser o contrário. Deus nos chamou para isso. E o inimigo não vai desconfigurar nossa família. O inimigo não vai nos fazer ficar órfãos, tá? E nem com sentimento de abandono, rejeição, traição, de revolta, ódio. Porque, irmãos, o inimigo é cruel. Olha o que eu falei da família de Davi. Olha só o que esse homem passou. E não precisamos ir até a família de Davi não, pô. Se você escutar a amiga da Clara falando aqui, o cunhado dela pegou 120 anos de cadeia. O outro filho, com 13 anos, já traficava. Vai pegar 30 anos de cadeia. E Deus falou, é melhor ficar preso, viu? Que se sair, morre. As lutas são grandes. O diabo veio para matar, roubar e destruir a tua família, a tua casa. Mas pelo poder que há no espírito da adoção, o espírito que clama Abba, Pai, é o espírito do grito da alma. Abre tua boca e grita. Fala, Deus, eu não suporto mais essa ação de Satanás sobre a minha casa. Eu não suporto mais as mãos do inimigo sobre os meus filhos. Tem que gritar. Não pode não. Não é igual aqui, ó. Tem que sair da garganta. É o inimigo, tem que sair da alma. Fala, Deus.
filho. Eu odeio quem destruiu a minha família. Eu odeio a mulher que entrou no meu casamento. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente confessa os nossos sentimentos, Deus trabalha. A gente viu hoje a Carol aqui, linda, maravilhosa, confessando o coração dela, abriu o coração dela, e Deus imediatamente usou o pastor para falar: eis que eu estou te abençoando, porque eu vi verdade no teu casamento. É assim que Deus trabalha. Deus, Ele está pronto a olhar para dentro do teu coração, mas tem que rasgar. Tem que rasgar o coração. Rasgar o coração e falar: eu não consigo vencer. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo caminhar. Eu odeio. Eu não gosto. Eu quero matar. Entende? Porque, gente, verdade, a gente fica fingindo que a gente não quer matar. E por isso que as nossas vidas não andam. Mas quando a gente confessa a Deus, o Espírito Santo entra com providência. Ele nos dá paz, Ele nos dá calmaria. E Ele entra com a providência. Ele vai lá, Ele visita. Ele é poderoso para nos vingar, para trabalhar. E vingança que eu falo, irmãos, não é essa vingança do mundo, de tipo, vai lá e faz a mesma coisa. Porque a gente sabe que a vingança de Deus é justamente essa. Aquele que não se rende, o pecado, a vingança de Deus é essa. Aquele que não se rende a Cristo, vai para o inferno. Mas o Senhor, Ele não se agrada disso. Mas quando eu falo isso, justamente é porque Deus, Ele honra aqueles que estão debaixo dos pés dele ali. Deus está pronto para agir em seu favor. Deus está pronto. O inimigo que se segure, o inimigo que se vire para lá. Porque Deus está pronto para agir em teu favor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome. Louvado seja Amém, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, tu és maravilhoso. O Espírito Santo vai, irmãos, vai nos regenerar a imagem e semelhança de Deus. Ele vai. Ó, 2 Coríntios 4:17 diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Por isso que eu falei, quando você olha para a tua casa, para a tua família, ao teu redor, você não consegue ver a imagem e semelhança de Deus, muitas vezes, porque o diabo está pronto justamente para desconfigurar tudo que está ao teu redor, para você não ter confiança nessa palavra aqui. Mas Paulo está dizendo assim, ó, não fixa seus olhos nessas coisas ruins, não. Fixa lá, ó, lá no Senhor. Fixa lá no Senhor, porque aqui só vai ser coisa ruim mesmo. Eu sei, irmãos, a gente está fadado ao sofrimento nessa terra. Mas Paulo vai dizer que, ora, somos filhos, somos também cordeiros de Deus, com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. E acontece. Então, a luta vai vir, o diabo vai tentar, por muitas vezes vai conseguir, porque a gente está no mundo caído. Mas em Cristo Jesus nós temos a restauração. Em Cristo Jesus o nosso sofrimento ele é transformado em peso de glória. Então a gente precisa ter isso no nosso coração. A família de Deus é a maior bênção que nós temos, irmãos, para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E é bom saber, irmãos, que aqui no capítulo 8 ainda, o Espírito Santo de Deus, a gente sempre fala que ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Mas também é legal ver esse texto, porque esse texto diz que ele nos assiste. Ele está ali, ó, pertinho assistindo você. Ele está ali pertinho assistindo o teu coração. Ele sonda o teu coração, ele sabe o que passa aí agora. Cada aflição, cada dor, cada sentimento de injustiça, cada sentimento. E quando fala assim, ele me sonda, eu também fico um pouco preocupada, porque também tem umas coisas aqui, né? E aí o Senhor vai saber que não é bom. Mas é bom também, porque aí ele fala, ó,
Eu estava sondando você para te abençoar, para interceder por você lá com o meu pai, mas eu vi que tem umas coisas aí que precisa dar uma limpada, tá bom, Dani? Ô, Senhor, obrigada. Mas, irmãos, o Senhor, Ele sonda e o Espírito Santo te assiste de perto. De pertinho, o Senhor está aí, o Espírito Santo está do seu lado aí agora. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, em nome de Jesus, aproveita isso. Aproveita que o Espírito Santo está aí e fala tudo para Ele, que Ele vai levar para o Pai e Ele vai interceder por você. E esse com gemidos é porque Ele sabe que dói. Ele sabe que é angustiante, que é uma angústia. Às vezes eu não acho a palavra, tá, gente? Que eu quero falar. Mas é isso. É a angústia, o peso, tudo que a gente sente, o Espírito Santo sabe. Ele vai lá e fala: Pai, tá pesado, tá difícil pra Clara, ela não tá suportando, tá difícil pra Vaninha, ela não tá. Eu intercedo por ela agora, vai lá. E Deus vai. E aí a palavra confirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabe por que eu tenho certeza que tudo coopera para o bem? Porque vocês estão aqui hoje. Aleluia! O diabo não ceifou a vida de vocês, vocês estão aqui hoje. Verdade. Com tudo que vocês passaram, com tudo que vocês passaram, com toda a dificuldade, a família de vocês tá peninha, do jeitinho, faltando uma perninha, alguma coisa, tá de pé. Porque o Senhor tá olhando de perto. Está olhando de perto. Eu sei, irmãos, eu sei. Eu não quero, sabe, de verdade, amenizar a dor de ninguém. De verdade mesmo, porque eu falei para o pastor Ricardo, o texto é tão rico, a mensagem, eu quero muito que ela surta um efeito absurdo, mas o Espírito Santo está aqui, ó, Pai Dani, eu sei que Ele está aqui, eu sinto a presença dEle, e Ele vai confirmar na vida de vocês de alguma forma. E quando eu estava ali orando por essa palavra, o Senhor trazia pessoas na minha mente, assim. Eu não vou falar, mas o Senhor trazia nome de pessoas. E eu orei por você, minha irmã. Eu orei por você, meu irmão. E eu tenho certeza que o Senhor está confirmando no teu coração. E eu orei porque o Senhor me fez sentir a dor que você sente. E eu falei: Senhor, é duro demais, é quase justificado ela viver nessa dor. Mas Deus disse: ainda nessa dor há um propósito. Há um propósito. E ela ainda vai contemplar este propósito. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, o único Filho de Deus, foi sacrificado por uma nação inteira pecadora. E olhando assim, a gente não entende como pode um filho ser morto. Mas o Senhor é poderoso, irmãos. O Senhor é poderoso. E tudo que Ele faz coopera para o bem. Amém? E a tua resposta para a gente finalizar é: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Glória a Deus. Quem vai acusar qualquer um de vocês aqui, se Jesus morreu para tirar a culpa? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Todos os dias Satanás vai tentar nos entregar à morte. Mas todos os dias o Senhor confirma a você: você é mais do que vencedor. E nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Agradeço a minha Romanos, ela tem como tema a justificação pela fé. E Paulo, ele explica, ele traz aí um contexto para a gente entender o que é ser justificado pela fé. Então Paulo começa dizendo, mostrando